E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui o Sport Center da ESPN, falando aí sobre a final do Paulistão, galera. Palmeiras versus Corinthians. Fica até o final do vídeo aí, deixa aquele like, beleza? Bem, tá chegando a hora de Palmeiras e Corinthians. A gente teve as informações, então, do lado do Palmeiras com a Vitória Leite, com a Lili Nascimento também falando do Corinthians. E a gente ouviu, então, os principais, os comandantes e os representantes das equipes. Qual que é o clima que esses dois times chegam para esse primeiro jogo? É a mesma energia, Silas, ou não? Eu concordo com o Ramon Dias, Mari. Eu acho que não se decide no primeiro. Tá. Até porque, tudo bem que tem diferença do gramado do Allianz para o da Neoquímica, questão de mais grama sintética, menos grama sintética e tal, mas os dois times estão acostumados com esse tipo de gramado, os dois times muito acostumados com a pressão que vem de fora do campo, a pressão dentro dos treinadores, do Emiliano, que é filho do Ramon, o próprio Ramon, o Abel, que fica o tempo todo ali também, o Klaus, né, que vai apitar o primeiro jogo, cara muito experiente, Candanção, não? Candanção, segundo. Mais jovem, eu acho sim que esse jogo é perigoso para ele, que ele é muito novo para um jogo na Neoquímica. Dependendo do resultado no Allianz, pode até facilitar. Dependendo do resultado no Allianz, pode ficar muito difícil para ele. Eu acho que ele não tem ainda, é muito bom árbitro, mas eu acho que ele ainda não tem essa cancha para apitar um jogo desse tamanho. Até pelos últimos jogos, né? Então, agora, os dois times têm muita gente grande em campo, como a gente falou aqui no início. Micael é um zagueiro que vai suprir aí a falta do Gustavo Gomes de uma forma, não tem a mesma idolatria que tem o Gustavo Gomes por tudo que o Gustavo Gomes conseguiu, mas é um jogador muito bom, de muita imposição. Murilo já está ali. A volta do Piquerez reforça muito a defesa do Palmeiras, isso traz uma tranquilidade muito grande. E essa parte tática que o Abel está utilizando, trazendo o Facundo Torres um pouquinho mais para trás e não aberto nas beiradas. Isso está ajudando muito o Veiga. É uma espécie de Scarpa e Veiga. O Facundo Torres e o Veiga. Então, isso, acho que essa movida melhorou muito o Palmeiras. E do outro lado, um time que tem muita gente grande, não passou na Libertadores, mas ganhou o jogo. Para mim, muito por culpa do próprio Corinthians e muito por culpa da arbitragem também, que ficou, aqui estou ouvindo o VAR, estava ouvindo o VAR nada, estava comendo tempo para o jogo acabar logo, para aquilo ali. Então, foi muito mal. E o Thales Magno, que para mim também não foi inteligente ali no final. Agora, com o Depay, com o Yuri, com o Romero, com o Thales Magno, com o Carrijo, Ranieri, Martínez, é muito forte o Corinthians. Para mim, pode acontecer qualquer coisa nessa final. Qualquer coisa. Pode ganhar qualquer um. Tudo bem que é o primeiro jogo, Donk, mas ele vem colado em contextos diferentes. O Palmeiras, eu acho que até com sua demonstração, obviamente, de grandeza em mais uma decisão, mas o Corinthians vem de uma eliminação na Libertadores. Quando acaba o jogo, a torcida do Corinthians, isso de praxe nunca vai. É uma torcida que está ali apoiando, mas o grito já virou. No domingo é guerra. Então, acho que o tom é diferente, né? Ô, Mari, deixa eu só falar uma coisinha. Eu já vi Gandula fazer cera. Tem uma galera corintiana aqui, né, Mari? Eu já vi goleiro fazer cera. Mas, olha, é das primeiras vezes que eu vejo juiz fazer cera, cara. Enrolando o jogo. Ele tá de brincadeira. Silas inconformado. O que isso pode mexer no tom até pro Corinthians dessa história? Que assim, eu tenho que jogar a minha vida porque eu tenho que dar uma resposta. Isso pode me motivar ou isso pode me dar uma ansiedade, um desespero. Como que equilibra isso no Corinthians? Esse é um grande desafio, até pela expectativa gerada pelo que foi o ano passado. E até por isso acho que o Palmeiras chega numa condição mental melhor do que o Corinthians. Assim, você pensar que o Corinthians tem uma obrigação de resposta, mas diante do time que vem hegemônico no campeonato, no futebol nacional, a gente fala muito mais da expectativa frustrada pelo próprio Corinthians, eu concordo com o Silas, lógico, teve as situações que ele pontuou muito bem, mas se você pegar dos 4 jogos do Corinthians na Libertadores, 3 foram decepcionantes em questão de atuação. Passou lá da UCV de uma forma correndo um risco sem necessidade, na ida um jogo muito ruim e acabou pagando um preço muito alto. Então, por isso que eu vejo o Palmeiras chegando em melhores condições, apesar de se a gente olhar rendimento nesse ano,
nenhum desses dois times, para mim, foi totalmente convincente ainda. Acho que o Palmeiras é um time mais confiável pelo trabalho, pela sequência, pela longevidade do que tem feito o Abel Ferreira. Acho que se a gente olhar também na fase de grupos do Paulista, o Palmeiras foi muito superior no confronto direto contra o Corinthians. Acho que isso também merece ser considerado. Por isso eu vejo o Palmeiras até favorito não só amanhã, mas no confronto de uma forma geral. Pro título. É lógico que influencia, se o Corinthians consegue levar um empate para a Neoquímica Arena, por exemplo, seria uma situação muito positiva. Mas em respeito a toda essa sequência do trabalho do Abel Ferreira, eu vejo o Palmeiras favorito nesse confronto. Mas se a gente falasse de uma final entre Corinthians e Palmeiras em outros anos, eu veria um favoritismo maior do Palmeiras. Eu acho que assim, consistente, eu acho que acaba nivelando um pouco, ainda que o Palmeiras acho que chega numa condição melhor. Pegando aqui, quando a gente vai falar de dados também, é claro que esses números, eles fazem parte para compor um cenário, mas ele também não é um veredito, um diagnóstico. Um Corinthians que não... Um Abel Ferreira que não perdeu para o Corinthians jogando em casa, um Abel Ferreira que tem esse retrospecto muito positivo, um Corinthians que não ganha na grama sintética. Se você fosse um torcedor da Fiel, Silas, contrato agora. Eu fiz esse contrato mais cedo com alguns aqui. Um empatezinho no primeiro jogo é negócio? Eu acho que o Corinthians tem a favor dele o último jogo no Allianz, com um jogador a menos, que empatou o jogo, né? Agora, é um empate pro Corinthians nesse primeiro jogo. É um bom resultado, sim. Deixar para negociar lá na Neoquímica. Porque o duelo, a batalha no coração do jogo, que é o meio-campo, Emiliano Martínez, muita imposição. Richard Rios, muita imposição. Carrijo, muita imposição física. O Martinez, né? Apesar de não ser tão alto, também tem imposição física. Ele é muito forte. Mas o Ranieri é forte pra caramba também. Então, assim, a briga ali vai ser muito parecida. O Garro com o Veiga se equivale. O time do Palmeiras também é um time que dá umas bancadas, não dá? O jogo é muito físico, né? Para esse jogo, eu acho que ali no coração do jogo, a batalha vai ser bem igual. Porque foi num Palmeiras e Corinthians, né, exatamente no derby, e tem sempre essa coisa. O clássico, ele te dá duas oportunidades. Você pode pegar o elevador e subir, ou às vezes é um clássico que vai te derrubar. Na temporada passada, aquela sequência do Corinthians vitoriosa e de que termina, né, pegando exatamente o elevador de subida, foi no jogo contra o Palmeiras, lá na Neoquímica. Exato. Que consegue aquela saída toda errada do Everton, do gol, enfim, com o Yuri aberto. Então, quando o Corinthians vem eliminado pelo Racing, você está falando desse jogo? Isso, que aí ele tem a virada depois, isso, contra o Palmeiras. Você tem a oportunidade. Era o jogo do Ramon Dias ali, ele sairia. Exatamente. A gente está na mesma situação? Um jogo contra o Palmeiras que o Corinthians pode dar uma resposta ou que também pode custar, por exemplo, um trabalho? Ali eu acho que era mais dramático porque o risco de rebaixamento era muito forte. Tá. E aqui, ok, é pesado ser eliminado, ainda mais para um clube que já tinha sido eliminado 2 vezes numa fase prévia de Libertadores, mas é um Corinthians que vai ter calendário da Copa Sul-Americana, tem toda a temporada pela frente. Então, acho que naquele contexto a situação era mais dramática, porque o risco de rebaixamento era muito pesado, tinha muita pressão em cima do Corinthians, ainda com toda a desconfiança. Está avançando nas competições na mata-mata, mas o quanto que isso vai inchar o calendário e prejudicar ainda mais no brasileiro. Então, naquele contexto, eu achava que era mais pesado o cenário. Mas até aquele jogo mostra como o clássico ele pode mudar completamente. O Palmeiras era bem melhor que o Corinthians. A partir do momento que sai o gol, o jogo se transformou, o Corinthians conseguiu controlar e foi muito inteligente e mereceu a vitória. Mas, assim, o jogo pode mudar bastante. E só um aspecto que eu acho que é importante, até o Silas falando desse detalhe legal da questão física do jogo, eu acho que seria muito importante o Corinthians ter o Martínez, o Carrilho, Ranieri, o Martínez mais pelo lado esquerdo, justamente para recompor onde o Estevão ataca. E saca quem? E aí você jogaria sem o Bidon. Acho que tal ali, pensando no cenário que Yuri e Garro estejam em condições e joguem. Se o Garro não tiver, entra com o Bidon e todos eles ainda? Eu optaria ainda pelo Romero. Pelo Romero? O Romero é um jogador também que ajuda muito na recomposição, tem entrado, não entrou bem no jogo contra o Barcelona, mas é um cara muito importante. Mas acho que o aspecto do Martínez recompondo pelo lado esquerdo, num lado em que tem o Estevão, porque o Corinthians tem sido muito vulnerável pelo lado do campo, muitas vezes pela formação tática, né, dos seus 3 volantes, às vezes sobrecarrega em cima de um lateral, e tendo o Estevão por ali, acho que você tendo o auxílio do Martínez naquele setor, acho que seria importante, sobretudo no primeiro jogo fora de casa. E nesse momento também, quando a gente pensa no Estevão, não acho que isso não é o mesmo tipo de pressão, né? Mas o Estevão é um menino fantástico, é um absurdo que joga futebol o Estevão, mas ele teve a coisa de ter perdido o pênalti,
no Clássico, ele não tem gols em Clássico, ele perde um pênalti, não acho que essa é uma pressão. A torcida do Palmeiras jamais vai escolher alguém e vai falar, não, Estevão, que eu vou cornetar. Não existe isso, não é isso que eu tô falando. Mas também existe uma coisa interna de um jogador de querer dar uma resposta num jogo desse tamanho, não tem, Silas? Não, sem dúvida. E ele quer sair do Palmeiras deixando o seu nome lá, campeão, né? Para mim, o Estevão é o Neymar do lado direito do campo. É o Neymar do lado direito do campo com a perna esquerda, sabe? Óbvio, não conquistou o que o Neymar conquistou, também a idade não permite que isso aconteça ainda. Mas são os dois jogadores. Depois do Neymar, para mim, o Estevão é o craque. Agora, tem dois jeitos de você marcar um jogador como esse. Ou você coloca uma dobra ali, que pode ser o caso do Martínez ou do Carrijo, ou você coloca o Thales Magno lá em cima do lateral direito do Palmeiras e faz o Estevão ajudar também. Essa é outra forma. Eu fiz isso com o Diego Tardelli quando foi meu jogador lá no Catar. O Sheik veio falar comigo, mas o Tardelli não marca. Eu falei, não, quem tem que marcar são eles. O Tardelli tem que jogar. E a gente foi campeão lá dessa forma. Então, assim, são planos de jogo que... E o Corinthians tem também essa condição. Só que como o jogo é na casa do Palmeiras, então talvez nesse primeiro jogo ele utilize essa estratégia que o Dom que falou. Dobrar a marcação, ao invés de já tentar sair na frente. Se fosse o Real Madrid, seria diferente. Na casa do adversário, vamos sair na frente e acabou. Não, mas né? Aqui a gente sabe que o negócio é mais... Ainda não estamos nesse estágio aí. O Silas abriu falando também sobre a questão da arbitragem, esse é um ponto, né? Então, o árbitro do primeiro jogo, o Klaus, e o árbitro do segundo jogo, o Candançan. E o Klaus foi o árbitro daquela partida, exatamente do Corinthians, né? Do Palmeiras, da expulsão do Yuri Alberto por simulação. Eu fiz essa pergunta no Sport Center na sexta de manhã, porque sai o anúncio na hora que a gente estava ao vivo aqui, Donk. Que a minha preocupação era, sendo o Klaus, todo torcedor do Corinthians, entorta o nariz, natural. O torcedor do Corinthians tem uma resistência com o Klaus. Isso pode condicionar o jogo? Porque se o torcedor torce o nariz, internamente o Corinthians sabe também o que ele gosta e o que ele não gosta. Sabendo que é o Klaus, isso pode mexer no jogo do tipo, já vou começar a falar demais, eu já vou pressionar. Existe a chance do jogo ser muito chato, porque vai ficar voltado para a arbitragem? Infelizmente sim, porque a mentalidade hoje é... A discussão de arbitragem, muitas vezes, não é ter a melhor arbitragem. Eu só não quero ser prejudicado, ou quero ser beneficiado, ou só não quero ser prejudicado. Então, ninguém está muito preocupado com isso. Então, infelizmente, acho que vai ser chato para o Klaus, porque qualquer erro que ele cometa, se errou a favor do Corinthians, vai ser uma suposta e bem, entre aspas, compensação. E do lance do Yuri Alberto, para mim, ele foi expulso com motivos. Acho que foi correta a expulsão do Yuri Alberto no jogo da primeira fase. Se for ao Palmeiras, vai vir em toda... a torcida corintiana reclamando, e eu acho que não passa por aí. Assim, se tem erros que o árbitro possa ter cometido, eu sempre acredito que é erro que pode acontecer com qualquer um. Ficar condicionando a um clube, não acho que é legal ir por esse caminho, mas infelizmente acho que é o tipo de coisa que vão incomodar o Klaus o tempo todo. Eu já mandei mensagem para Renata Ruel, falei, gata, prepara a make que segunda-feira segunda-feira você tá aqui. Quer dizer, eu espero que não, eu gosto da Renata, né? Mas espero que não seja por problema em arbitragem. Tem muito clássico pra gente falar, já também a gente aquece pro Fla-Flu, tá? Desse final de semana também, deste domingo. Mas teve mais um grande clássico acontecendo que a gente repercute agora, porque Fortaleza e Ceará também entraram em campo e o Ceará saiu na frente. É isso aí, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, beleza? Deixa aquele like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Falou!